Ainda que o jejum de vitórias continue e que a situação siga complicada no estadual, o Guarani tem motivos para valorizar o empate contra o São Paulo no último domingo dentro de casa. Apesar da pressão pelos últimos resultados, o Bugre demonstrou que a viagem a Guararema durante a última semana foi fundamental para renovar o ânimo, as esperanças e até o estilo de jogo da equipe. Contra o São Paulo, Claudinei utilizou a formação com 3 zagueiros e viu essa mudança fazer efeito, principalmente na segunda etapa. O esquema, a gente achou que tinha que fazer algo diferente, né? A gente fosse repetir a mesma coisa que a gente vinha fazendo, a gente achou, vamos pensar em alguma coisa diferente. Os 3 zagueiros te dão já as coberturas bem próximas, a gente sabia que o time de São Paulo é um time de muito ataque ao espaço, de muita qualidade. Então a gente já tem as coberturas todas próximas na última linha, na linha de 5, né? Então o zagueiro do lado já tem a cobertura lateral mais próxima, a gente não precisa ficar dividindo tanto. E não é também um esquema defensivo, porque a gente consegue adiantar, né, os laterais em muitos momentos, projetar os 2 laterais do campo do adversário, a gente consegue ter até 5 jogadores na última linha do adversário. E a gente procurou fazer uso desse esquema. Eu acho que a gente usou bem a semana para trabalhar, trabalhamos bem, os jogadores entenderam, se esforçaram para fazer. É lógico que perfeito não foi, mas eu acho que já foi, como você falou, uma evolução em relação aos outros jogos, até pelo nível do adversário. Quando perguntado se pretende seguir utilizando o mesmo esquema, Claudinei adotou o mistério. Isso porque o Bugre já volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Aí para essa semana a gente vai trabalhar, vamos ver, né, quais vão ser as soluções, se a gente pode evoluir de alguma forma, partindo desse esquema com 3 zagueiros, ou daqui a pouco a gente tem que mudar para um outro modelo de jogo. Eu não sou engessado em modelo de jogo, né? Eu te falo a verdade, faz anos que eu não começo o jogo com 3 zagueiros, né? Mas a gente tem repertório, né? A gente entende como joga, a gente sabe como funciona o esquema, já usei para terminar alguns jogos, mas faz muito tempo que eu não uso. Só que a gente tem que, é o que eu falei, a gente não pode ficar preso no que é confortável para mim. No duelo contra o São Paulo, o treinador também promoveu a estreia de Lucas Adel com a camisa alviverde. Contratado no início de agosto do ano passado, o zagueiro não recebeu oportunidades com Humberto Louser e só foi inscrito no Paulistão na última semana por conta da lesão de Bruno Mendes. Adel entrou aos 22 minutos do segundo tempo e ainda ganhou elogios da comissão técnica. Tem que olhar o vestiário, tem que olhar o ambiente. Esse atleta, o Adel, cara, ele não estava nem na lista, né? Aí todo jogo ele tá aqui no Brinco de Ouro, ele vai lá, ele faz oração, ele puxa o time pra cima, ele torce pros caras, né? E só aí chamou atenção, eu cheguei e me chamou atenção, falei, pô, eu vi um cara com um biotipo bom, falei, pô, e esse jogador aí, tá machucado? Ah não, ele não tá inscrito, logo que eu cheguei, foi o primeiro ou segundo jogo já que eu fiz, acho que foi o primeiro jogo, o primeiro foi no Novo Horizontino, foi contra o Santo André. Nós tínhamos o jogador do Santo André que não foi contra o Santo André, que não foi relacionado e não veio nem no jogo, que estava inscrito, estava na lista. E ele não estava na lista e veio no jogo. E aí já chamou a atenção a atitude dele, a positividade dele no vestiário, a entrega dele nos treinos. Precisando da vitória para se manter fora da zona de rebaixamento, o Bugre visita o Botafogo com um retorno e algumas dúvidas. Heitor, expulso contra a Portuguesa, volta a ficar à disposição de Claudinei. Já Camacho, substituído com dores no joelho no segundo tempo, será reavaliado durante a semana, mas segue como a principal dúvida. Derek, se recuperando de lesão muscular, também pode voltar à lista de relacionados para o duelo em Ribeirão Preto. Botafogo e Guarani entram em campo às 6h30, no estádio Santa Cruz. Então a gente vai ganhando peças aí, os caras vão ganhando confiança para nos ajudar no restante da competição. Olha, isso que aconteceu com o Lucas Adel é um recado muito importante, principalmente para aquelas pessoas que se vitimizam. Acham que não estão sendo valorizadas porque é isso, porque é aquilo, que ninguém dá valor e etc. E aí vão ficando pelos cantos, macambúzias, surumbáticas. O tempo vai passando e a coisa vai piorando. Viu o que disse o Claudinei Oliveira? O Lucas Adel, que veio do São Bento, disputou a Copa Paulista e foi quem pediu a contratação dele foi o Humberto Louser. E eu não entendi, ele ficou à margem do processo, o Guarani com um problema, e ele nunca recebeu 1 minuto sequer de oportunidade. Nem com o Louser e nem com o Claudinei Oliveira, que nem conhecia o jogador. Você viu aí o que disse o treinador? E esse jogador, ele olhou o jogador com um porte, ele é grandão, canhoto, nato. E aí, esse jogador está machucado? Não, não está machucado. Ele foi inscrito? Não, não foi inscrito. Alguém explica um negócio desse? Guarani morreu
com uma vaga aberta e não inscreveu o jogador. E aí só inscreveu porque o Claudinei, e aí tinha aquela vaga do Bruno Mendes, a federação, o regulamento permite e fazer a troca no caso de contusão. É o caso que aconteceu também com o São Paulo, né? Machucou o Luiz Otávio, trocou pelo Rames Rodrigues. Luiz Gustavo, jogador, zagueiro do São Paulo. Aconteceu a mesma coisa com o Guarani. Inscreveu o zagueiro. E aí disse aí o treinador, mesmo não tendo oportunidade, ele torcia para os companheiros, ele puxava a reza, ele lutava, batalhava e tal. Uma hora alguém vai perceber. Então é assim o comportamento humano. O futebol tem muito disso, é um reflexo daquilo que acontece na vida. Uma hora alguém vai perceber. Não é em vão a luta, a batalha. Se não dá aqui, vai lá. Se não dá de um jeito, vai do outro. Mas lutando, se entregando. E é isso que aconteceu com o Lucas Adel. Eu dou muito valor a esse tipo de procedimento. Eu já estava querendo ver esse atleta jogar. E vi no jogo contra o São Paulo. Eu tenho um critério que é muito particular. Quando eu vejo um atleta jogando, se eu quero vê-lo um pouco mais para ter uma opinião definitiva, é porque é bom jogador. Se eu não quero vê-lo nunca mais, é porque é péssimo jogador. E eu fiquei com vontade de ver um pouco mais aí do Lucas Adel. Olha aí, o Guarani está com um problema na lateral esquerda. O Mike foi pro Grêmio. O Helder não engrena, não vai. Parece que o Guarani é muito para ele. No jogo contra a equipe do São Paulo, parecia que o jogo era muito grande. Ele parecia que as pernas estavam tremendo. E aí o que o Claudinei achou lá uma solução. Colocou o Lucas Adel para atuar ali do lado esquerdo. Canhoto, nato, e foi muito bem o Lucas Adel. Tá aí a solução. Você lembra que eu falava aqui sobre aquela questão de o Claudinei não conhecer ainda o elenco? Você lembra ou não? Sim. Será que isso tudo que o Claudinei falou aí, que ele é que teve que ver isso? Será que não tinha alguém ali no staff, nos auxiliares, que tem o olhar de boleiro? Porque o Claudinei tem a visão. O cara é treinador de futebol. O cara trabalha com futebol, jogou bola. Entendeu ou não? O cara tem esse tato de bater o olho e falar, opa, peraí. Foi o que ele fez. Agora, será que não tinha ninguém, CH? Um cara que falasse assim, viu, ó, seguinte, hein? Esse cara aí, ó, dedicado, não sei o quê. Será que ninguém... Ele teve que perceber isso sozinho. Esperar quantas rodadas ele tá aí? A terceira, né? Ou tá indo pra quarta? Pra esperar 3 rodadas pra depois ele detectar o menino? Ô, velho. Então assim, eu concordo com tudo que você disse. E isso daí o cara precisa ter um olho clínico, senão não adianta. Porque pra quem não conhece de bola... Para quem não sabe, para quem não viveu, para quem não teve lá dentro, né? Para quem não calejou, bate o olho a qualquer jogador. Agora, o cara que conhece, bate o olho e sabe. Mas cadê os auxiliares? Será que ninguém falou isso pro Claudinei? Será que ele teve que esperar esse tempo todo para descobrir o jogador? É triste isso, viu? Eu acho que é uma grande contingência e necessidade. Eu concordo com o que você está falando. Só que as partidas que o Claudinei foi treinador do Guarani nesse pouco tempo, a zaga assustou demais. Todos os zagueiros. E aí ele olha para dentro do vestiário, pergunta, sabendo da inscrição, nós precisamos fazer alguma coisa, porque o negócio está feio. E está feio mesmo. Os 3. Não tem um confiável. Aí ele bate o olho no rapaz, vê o positivismo dele, isso chama atenção. Eu não tenho condição de dizer, pelo que eu assisti do Lucas Adel, que ele vai ser melhor do que aqueles que estão jogando. Agora, não está difícil isso acontecer, né? Porque o performance dos 3 zagueiros aí, esses mais experientes, é mas muito longe do ideal. Mas muito. Então, de repente, ele entra e pega no breu. Acho que é válido, tudo que você falou é verdade, mas se, né? E esse se cabe nessa situação. Se o Bruno Mendes não tivesse machucado, e se a zaga do Guarani tivesse um trabalho confiável, o Lucas Adel continuaria sem ser inscrito. Parabéns ao Lucas Adel, é esse o procedimento, né? Tem uma frase atribuída a Winston Churchill. Você vai voar, se não der para voar, corra, se não der para correr, ande, se não der para andar, rasteje, mas vai, pô.
vai rastejando, mas vai. Ah, é? E é isso que o Lucas Adel está fazendo, arrumando um lugar aí no time. Ele tem 23 anos, tem um futuro imenso pela frente. Surgiu lá nas categorias do Vasco, categorias de base. Depois foi para o Uberlândia. Então tem uma carreira imensa pela frente. Pode ser, talvez, que ele não tenha um empresário tão influente assim, né? Porque às vezes jogador que não é tão bom assim vai ter um baita de um empresário e o cara acaba jogando. Acontece muito no futebol. Eu posso agora falar assim uma grande besteira, mas foi o que eu vi. O que eu vou falar aqui é o que eu vi. Eu narrei pela Rádio Bandeirantes o jogo da Ponte contra o São Paulo. E narrei o jogo do Guarani contra o São Paulo, também pela Rádio Bandeirantes. E também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, mais de 31 mil assinantes do canal. O esquema utilizado pelo Claudinei Oliveira foi exatamente o esquema que foi utilizado pelo João Brigatti. O Guarani que enfrentou o São Paulo era um Guarani espelhado com a Ponte Preta que enfrentou o São Paulo, inclusive com 3 zagueiros. Disse aí o Claudinei há muito tempo que não usava 3 zagueiros. Então a impressão que eu tive, posso estar falando uma grande bobagem, mas é que o Claudinei assistiu o vídeo do jogo da Ponte contra a equipe do São Paulo. Viu o que a Ponte fez contra o São Paulo e espelhou, ou seja, colocou o mesmo esquema. E olha que poderia ter acontecido o mesmo que aconteceu do jogo do São Paulo contra a Ponte, fazer 2 gols. Tomou um, aí o que ficou diferente, mas a melhor oportunidade quem teve no jogo foi o Guarani. Guarani, a exemplo do que aconteceu com a Ponte foi amassada pela equipe do São Paulo. E o São Paulo também amassou o Guarani. Mas a grande oportunidade do jogo aconteceu nos pés do Anderson Leite. Ele chegou meio precarizado, meio sem perna. Se tivesse um pouco mais inteiro, teria feito o gol e o Guarani teria vencido a partida. Mas assim, então quer dizer que pro próximo jogo já não vem mais os 3 zagueiros? É isso que você quis dizer, não? Eu ia entrar nesse debate com vocês, porque agora o Claudinei deixou em aberto essa possibilidade. Vou estudar o Botafogo para ver se usa os 3 zagueiros ou se não usa os 3 zagueiros. Então deu a mim, pelo menos, a impressão de que ele fez esse esquema tático somente para esse jogo diante do São Paulo. Batista, a leitura dos 3 zagueiros, normalmente, né? E eu falava isso, hein? Estava na transmissão lá do jogo contra o São Paulo e eu até disse, olha, em alguns momentos nós vamos ver uma linha de 5 aí no Guarani, porque o que acontece? Vem os 3 zagueiros, fecha, os laterais vêm para fazer a recomposição. Mas nós não vimos isso. Era o tradicional 3-5-2 mesmo, com os laterais mais espetados, né? E quando você está com dificuldade, por exemplo, de profundidade, né? Você não tem jogadores que vão para o fundo, que tenham velocidade, né? Você tem um meia que, no caso o Regis, de articulação, um pouco mais lento, você precisa ter esses caras chegando um pouco mais. Eu até cobrei isso durante o jogo, achei que os laterais, apesar de mesmo jogando com os 3 zagueiros, participaram um pouco de jogadas de profundidade. Então, não é porque está com 3 zagueiros que é um time defensivo, longe disso. Longe disso. Quando você joga com 3 zagueiros, você tem um time mais espaçado, dá mais amplitude no campo, você tem mais espaço para jogar. E era o que estava faltando para o Guarani. Então pode ser até que ele tenha visto o jogo, né? Acho que é importante também, né? Porque aí você faz a leitura do time adversário. Mas eu, na minha opinião, eu acredito mais num ajuste dentro do Guarani do que propriamente no enfrentamento com o São Paulo. Por isso eu acho que ele vai manter os 3 zagueiros contra o Botafogo. Eu já não concordo com vocês dois. Eu vou explicar por quê. O Guarani não tem homem de referência. O Guarani tem problemas gravíssimos no meio-campo. 2 jogadores entre os volantes foram afastados. E a zaga é um desastre. Então o que ele fez? Ele tentou colocar 3 zagueiros ali e conseguiu. Todo mundo viu o jogo, né? Foi 1-1, beleza. Mas no primeiro tempo foi um massacre da Serra Elétrica, né? Aí ele colocou os 2 alas, o Gleger está certo, para tentar espetar pelo lado e 3 no meio. Com o Camacho não funcionou. Depois que entrou o Bueno, melhorou. E depois que saiu o Regis,
teve mais mobilidade, a bola chegou mais na frente. Tanto é que você acabou de dizer aí, o último lance do jogo foi pró-Guarani. Então foi pelos desfalques e os problemas que ele tem no próprio grupo que ele bateu o olho e falou assim, ó, esse é o único jeito de jogar. E era o único jeito de jogar mesmo. Para sexta, se o Derek voltar, Gleger, não vai repetir os 3 zagueiros. Vai no 4-4-2 ou no 4-3-3. É isso que eu acho. Porque ele falou na entrevista, é verdade. Se pegar o trabalho recente do Claudinei, nem vou falar da história, poucas vezes o Claudinei trabalha com 3 zagueiros. Agora, de repente, não tem o Derek, não tem o Camacho, e o único jeito de jogar contra o Botafogo é com 3 zagueiros. Não é? Então não se esqueçam, 2 afastados, 2 volantes, Camacho fora. O Derek é dúvida. Eu não vou ficar surpreso se pintar até o Léo como volante e ele colocar o Lucas Adel de começo. Ó, com 4 zagueiros, com um disfarçado de volante. Não duvido. Então, só com o aval ou não do departamento médico que a gente vai saber se ele vai continuar com o esquema. Mas para mim, bater o olho no elenco, ó, não dá para jogar mais desse jeito. Com 2 zagueiros, os caras estão batendo cabeça. Vou colocar mais um para ver se funciona. E funcionou. No resultado, funcionou. No desempenho, não. Olha, nesse momento o Guarani precisa da vitória contra o Botafogo. E o Eli Carlos, a frase é dele, que Deus o tenha certo o que dá certo. Deu certo contra a equipe do São Paulo, então continua com os 3 zagueiros. Mesmo que volte o Derek. Pode ser. Mesmo que tenha o Derek. Ah, vai tirar quem? Tira o Pablo Tomás, pô. É mal, hein? Faz coisa nenhuma. Pablo Tomás foi mal. Jogador horroroso. Não, horroroso não, ele foi mal no jogo. Não, aí? Ele! Não tô falando da história do jogador. Tô falando da performance dele no Guarani. Foi mal. Nesse jogo ele foi mal. Mas teve algum jogo que ele foi bem? Não. Eu tô falando dele no Guarani, não tô falando da história do jogador. Em todos os jogos esse moço foi mal. Aliás, eu não consigo entender por que não joga o menino da base e joga esse moço. Eu consigo. Eu não consigo entender. Eu sei. Por quê? Porque é o leão de treino. O cara deve arregaçar no treino, porque onde que é o convencimento? Aonde que você consegue convencer o treinador que você tem que ser titular? Ainda mais o treinador que chegou agora. É no dia a dia, é no treinamento. Então o cara chega no treino, arrebenta. Pô, o cara, Fabio, se eu não colocar esse cara, eu vou colocar esse cara. Esse cara meter 2, 3 gols. Chega no jogo, não resolve.